Meu nome é Helena, tenho 58 anos e em 2019 eu era conhecida em Aparecida de Goiânia como a mulher que sabia de tudo e de todos. Trabalhava como manicure no Salão Beleza Pura, na Avenida Brasília, há 22 anos. Aquela cadeira onde eu atendia as clientes era meu verdadeiro trono, meu posto de comando. Ali eu recebia e distribuía todos os segredos da cidade, como se fosse uma central de informações viva. Cresci sendo a filha esquecida da família. Minha irmã mais nova, a Beatriz, sempre foi a bonita, a inteligente, a queridinha de todo mundo. Eu era apenas a Helena, a que passava despercebida, a que ninguém notava nas reuniões de família. Mas descobri bem cedo que saber das coisas me dava um poder que a beleza da minha irmã nunca teve. Quando eu contava um segredo jugoso, as pessoas paravam tudo para me ouvir e, finalmente, eu me sentia importante. Meu celular vivia lotado com 12 grupos diferentes de WhatsApp. Tinha o grupo Irmãs, na fé da igreja, o grupo Família Silva, o grupo Salão Menos Clientes VIP, vizinhas do setor Santos Dumont e vários outros. Cada grupo era uma fonte inesgotável de histórias, e eu era a rainha absoluta de todos eles. As mensagens chegavam sem parar, dia e noite, e eu adorava cada notificação que aparecia na tela. No salão, eu tinha meu esquema perfeito. Enquanto fazia as unhas das clientes, elas me contavam suas vidas, seus problemas, os segredos de suas amigas e vizinhas. Dona Vera me contava sobre os escândalos da rua dela, a Juliana me trazia as fofocas da escola dos filhos, a Márcia sabia tudo sobre quem estava traindo quem no bairro. Eu absorvia tudo como uma esponja e redistribuía aquela informação estrategicamente pelos grupos de WhatsApp. Na igreja Assembleia de Deus, do setor Santos Dumont, onde congregava há 40 anos, eu era a primeira a comentar sobre o vestido que considerava curto demais de alguma irmã. Se o pastor conversava com uma moça após o culto, no dia seguinte já tinha áudio de 5 minutos, meu especulando sobre o que poderia estar rolando. Se algum diácono faltava 2 domingos seguidos, eu já investigava e espalhava minhas teorias sobre problemas financeiros ou crises conjugais. Mas houve um caso que me assombrava nas madrugadas, mesmo que eu nunca admitisse isso para ninguém. Em 2015, uma adolescente chamada Isabela, filha do diácono Roberto, se enforcou no próprio quarto. Ela tinha apenas 17 anos. Era bonita, estudiosa, sonhava em fazer medicina. Eu tinha visto ela enjoada na igreja num domingo de manhã e minha cabeça fértil criou uma história completa. Comecei a espalhar que ela estava grávida. A mentira se espalhou pela igreja inteira em menos de uma semana. O pai dela, o diácono Roberto, ficou sabendo e confrontou a menina com raiva. A mãe chorou dias seguidos. As amigas da Isabela se afastaram dela. Os rapazes do grupo de jovens começaram a fazer piadinhas maldosas. 3 semanas depois de eu ter inventado aquela história, a Isabela estava morta. No velório, eu olhei para aquele caixão branco com uma adolescente dentro e senti um arrepio gelado subir pela espinha, mas abafei aquele sentimento rapidamente. Afinal, eu racionalizava comigo mesma. Eu não tinha colocado a corda no pescoço dela, não é verdade? Eu só tinha comentado o que vi, só tinha especulado um pouco, feito algumas suposições. A responsabilidade não podia ser totalmente minha, ou podia? Essas perguntas me incomodavam às 3 da manhã, mas de dia eu continuava minha rotina como se nada tivesse acontecido. Minha última e pior vítima foi a Joana. Ela tinha 34 anos, era professora da escola dominical, casada com o Renan, mãe de 2 filhos lindos. A Joana era querida por todos, tinha uma reputação impecável na igreja. Mas bastou eu ver ela 2 vezes conversando com o pastor Marcos, na sala dele depois do culto, para minha imaginação criar uma novela mexicana completa. Comecei a insinuar que havia algo entre eles,
que os encontros eram suspeitos demais, que onde tem fumaça, tem fogo. Em 2 semanas, a história tinha se espalhado por toda a igreja como um vírus mortal. O marido da Joana começou a questionar ela com violência. Os olhares na igreja mudaram completamente. As outras professoras da escola dominical começaram a se afastar. Eu via o sofrimento dela aos domingos, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, o jeito cabisbaixo de quem está sendo massacrada injustamente. Mas mesmo vendo aquilo, eu não conseguia parar. Era como um vício incontrolável. Meu marido, José, mecânico aposentado, com quem sou casada há 35 anos, já tinha me alertado milhares de vezes. Ele dizia com aquela voz calma, mas firme dele: Helena, essa língua sua vai te levar para o inferno um dia. Você vai ver. Eu ria na cara dele, achava exagero de crente fanático, daqueles que veem pecado em tudo. Minha mãe, Dona Mirtes, de 82 anos, era a única que realmente chorava por mim. Ela passava noites inteiras de joelhos no quartinho dela, orando e pedindo a Deus que me quebrasse antes que fosse tarde demais. Mas eu ignorava completamente os avisos do José e as lágrimas da minha mãe. Afinal, todo mundo fofoca, não é mesmo? Que mal tinha em comentar a vida alheia, em especular, em compartilhar informações? Eu estava apenas sendo uma pessoa bem informada, presente, conectada com a comunidade. Pelo menos era isso que eu dizia para mim mesma toda vez que a consciência tentava me incomodar. E foi com essa mentalidade que cheguei naquele sábado fatídico de 14 de setembro de 2019. Era 14 de setembro de 2019, um sábado ensolarado e quente de primavera em Goiás. Eu tinha passado a tarde inteira na casa da minha melhor amiga Carmen, que era dona de uma padaria na mesma avenida do salão onde eu trabalhava. A gente tinha ficado das 2 da tarde até as 5:30 da tarde, sentadas na mesa da cozinha dela, tomando café e destruindo a reputação da Joana sem nenhum pudor. Criamos uma história tão detalhada que parecia roteiro de novela. Dizíamos que ela e o pastor se encontravam num motel na rodovia, que o pastor ia deixar a esposa, que a Joana até poderia estar grávida dele. A Carmen gravava áudios longos e eu também, cada uma complementando a história da outra, rindo como se aquilo fosse a coisa mais divertida do mundo. Eu lembro que naquele momento me sentia poderosa, importante, no centro das atenções. A Carmen dependia de mim para ter as melhores fofocas, e eu adorava ser essa fonte. Nunca passou pela minha cabeça que estava brincando com vidas reais, destruindo uma família de verdade, causando uma dor que poderia ser irreversível. Saí da casa dela às 5:30 da tarde. Entrei no meu Gol Prata 2010, que estava estacionado em frente. O sol ainda estava forte. O calor daquele setembro goiano era de rachar. E eu liguei o ar-condicionado no último enquanto pegava a estrada de volta para casa. Decidi voltar pela rodovia Gol-40, que era o caminho mais rápido para chegar no setor Santos Dumont, onde eu morava. Mal tinha saído da cidade quando peguei o celular de novo. Eu sei que não devia usar o telefone dirigindo, mas era mais forte que eu. Tinha que mandar mais um áudio para o grupo Irmãs na Fé. Estava na descida logo depois do Trevo de Aparecida, aquela parte da estrada que desce em curva, quando comecei a gravar. Segurava o volante com uma mão só e o celular com a outra, falando animada sobre os últimos detalhes da suposta traição da Joana. Eu estava dizendo algo como: gente, aquela Joana é uma vaga. E não consegui nem terminar a palavra. De repente, vi pelo retrovisor um caminhão enorme da transportadora Goiás Cargas, vindo em altíssima velocidade, descontrolado, buzinando desesperadamente. O motorista devia ter percebido que os freios tinham falhado naquela descida perigosa. Não deu nem tempo de eu reagir, de desviar, de fazer absolutamente nada. O impacto foi brutal e instantâneo.
Senti o caminhão me acertando por trás com uma força que parecia ter vindo do inferno, jogando meu carrinho para frente como se fosse um brinquedo de plástico. Fui arremessada contra outros 3 carros que estavam à minha frente, um atrás do outro. O barulho era ensurdecedor. Metal se chocando contra metal, vidros explodindo em milhões de pedacinhos, pessoas gritando por todo lado. Meu carro capotou 2 vezes, eu acho, porque perdi a noção de espaço completamente. Só sei que o mundo girava violentamente. Eu via o céu, via o asfalto, via o céu de novo. Sentia o cinto de segurança me cortando, vidros voando por todo lado, um líquido quente que depois descobri ser meu próprio sangue escorrendo pelo meu rosto. A dor era insuportável, inimaginável, como se meu corpo inteiro estivesse sendo despedaçado ao mesmo tempo. Quando o carro finalmente parou de girar, eu estava de cabeça para baixo, presa pelo cinto. Mal conseguia respirar, sentia um peso horrível no peito. Via tudo embaçado e vermelho por causa do sangue nos olhos. Ouvia gritos distantes, sirenes se aproximando, pessoas correndo. Depois soube que 2 pessoas morreram naquele acidente. Um casal de idosos que estava no carro da frente foi atingido em cheio e não resistiu. Os bombeiros demoraram o que pareceu uma eternidade para me tirar daquela ferragem retorcida. Eles cortavam o metal com aquelas serras barulhentas, gritavam instruções uns para os outros, tentavam me manter consciente, falando comigo o tempo todo. Quando finalmente conseguiram me arrancar de lá, me colocaram numa maca e correram para a ambulância do SAMU, que já estava esperando. Vi meu celular no chão, a tela toda rachada como teia de aranha, mas bizarramente ainda estava ligado. A ambulância disparou em alta velocidade em direção ao Hospital de Urgências de Aparecida. Dentro dela, um paramédico jovem tentava estancar meu sangramento enquanto outro preparava equipamentos que eu nem sabia o nome. A dor era tão intensa que eu mal conseguia manter os olhos abertos, mal conseguia puxar o ar para dentro dos pulmões. O paramédico gritava para eu ficar com ele, para não fechar os olhos, mas meu corpo simplesmente não obedecia mais. Foi então que senti meu peito apertar de um jeito diferente. Não era mais a dor dos ferimentos, era algo mais profundo, mais assustador. Meu coração começou a disparar descontroladamente e depois, de repente, simplesmente parou. Ouvi o monitor apitando naquele som contínuo e desesperador que a gente vê nos filmes. Vi o paramédico pegando aquelas placas de choque, colocando no meu peito, gritando: "Vamos lá, Helena, volta pra gente." Senti meu corpo pulando com a descarga elétrica. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, mas nada acontecia. E foi exatamente às 18h14, segundo me disseram depois, que meu coração parou completamente de bater e eu morri dentro daquela ambulância. Mas o que aconteceu nos próximos 17 minutos, isso ninguém, absolutamente ninguém na minha vida poderia ter me preparado para viver. Foi instantâneo. Num segundo, eu estava sentindo aquela dor insuportável no peito, no outro, eu estava flutuando acima do meu próprio corpo. Via tudo de cima, o paramédico suado fazendo massagem cardíaca em mim, a enfermeira jovem com lágrimas escorrendo pelo rosto, o motorista da ambulância acelerando desesperado pela avenida. Tentei gritar: "Ei, estou aqui em cima", mas nenhum som saía da minha boca. De repente senti algo me puxando para baixo. Não era uma mão física, era uma força espiritual poderosa e assustadora que eu não conseguia resistir. Comecei a descer atravessando o chão da ambulância, o asfalto da rua, a terra, as rochas. Cada vez mais fundo, mais escuro, mais quente. O terror que tomou conta de mim naquele momento não tem palavras para descrever. Cheguei num lugar de escuridão total. Não era só ausência de luz, era como se a luz nunca tivesse existido ali. O calor era sufocante, mas não queimava a pele. Queimava por dentro, na própria alma. O cheiro era horrível, uma mistura de podridão e enxofre que me dava náusea. Eu sabia exatamente onde estava, mesmo sem ninguém precisar me dizer. E então eu vi ele.
Meu tio Geraldo, que tinha morrido há 10 anos de cirrose. Ele também era fofoqueiro. Tinha destruído o casamento de 3 irmãos dele com intrigas. Quando me viu, gritou desesperado: Helena, corre! Não deixa eles te pegarem! Eu te avisei quando estava vivo. Mas antes que eu pudesse responder, mãos geladas e invisíveis me agarraram com força. Não eram criaturas com chifres como nas pinturas. Eram presenças sombrias, densas, com olhos que brilhavam como brasas vivas. Vozes sussurravam no meu ouvido coisas que me gelavam até a alma. Uma delas falou bem perto do meu rosto. Helena Silva, 58 anos, manicure de Aparecida de Goiânia, fofoqueira por 40 anos. Nós te esperávamos há tanto tempo. Outra voz riu com maldade. Lembra da Isabela? A menina de 17 anos? Ela te aguardou aqui. Senti meu estômago revirar. Por todo lado, havia pessoas em sofrimento terrível, gritando de dor e desespero. Não eram gritos apenas físicos. Eram gritos de almas em remorso eterno, em arrependimento sem fim. O som era ensurdecedor e desesperador. Um dos demônios abriu algo parecido com um pergaminho, mas as letras brilhavam em vermelho como fogo. Ele leu em voz alta: 47 vidas destruídas pela sua língua. Um suicídio confirmado. 8 casamentos desfeitos. 12 pessoas que abandonaram a fé por causa das suas mentiras sobre líderes da igreja. 3 pastores em depressão profunda. Você foi muito produtiva para o nosso reino. Eu queria negar, queria gritar que não era bem assim, mas no fundo da minha alma eu sabia que cada palavra era verdade. Tinha passado 40 anos usando minha língua como arma, destruindo reputações, espalhando mentiras, causando dor. E agora estava vendo o resultado final de tudo isso. O peso da culpa era esmagador, sufocante. Então, ouvi uma voz diferente de todas. Era baixa, mas carregava um peso de autoridade absoluta que fazia aquele lugar inteiro tremer. Tragam ela até mim! A voz ordenou com calma assustadora. Quero falar pessoalmente com esta. Os demônios ao meu redor se curvaram imediatamente em respeito e medo. Comecei a ser arrastada para algum lugar ainda mais profundo. Enquanto me levavam, vi mais pessoas conhecidas. Dona Sebastiana, uma fofoqueira famosa que frequentava nossa igreja nos anos 90. Ela gritou quando me viu: Helena, você também veio parar aqui? Eu avisei todo mundo que fofoca era pecado grave, mas ninguém acreditava. Agora estou aqui há 21 anos e nunca vou sair. O desespero na voz dela me cortou como uma faca afiada. Cheguei numa câmara enorme e escura. Lá estava ele. Eu não vou descrever o que vi porque tenho medo até de lembrar, mas posso dizer o que senti. Maldade pura e concentrada, ódio antigo, poder maligno que me fazia querer desaparecer. Quando ele olhou para mim, senti como se minha alma inteira estivesse sendo revistada, cada pecado sendo exposto. E então ele começou a falar comigo. Helena, ele disse meu nome com uma familiaridade nojenta que me fez tremer. Você acha que não nos conhecemos? Eu te observo há décadas, minha querida. Você tem sido uma das minhas melhores alunas. A voz dele era estranha. Às vezes parecia carinhosa como um pai orgulhoso, outras vezes era fria e cortante como gelo. Eu queria falar, me defender, mas estava completamente muda de terror. Ele continuou falando. Lembra quando você tinha 8 anos e inventou aquela mentira sobre sua professora? Eu estava lá, sussurrando no seu ouvido. Quando você tinha 15 anos e espalhou que sua irmã tinha roubado dinheiro dos seus pais só para se vingar dela, fui eu quem plantou aquela ideia na sua cabeça enquanto você dormia. Cada palavra dele era como uma facada, porque era verdade. Eu lembrava de cada momento que ele mencionava. Você serviu a mim por 40 anos com tanta dedicação, tanta excelência. Ele disse com um sorriso que eu podia sentir mesmo sem ver direito. E o melhor de tudo, nem precisei me revelar para você. Você se ofereceu voluntariamente, trabalhando de graça, espalhando discórdia, destruindo famílias,
causando divisões nas igrejas. Você era minha funcionária mais eficiente e nem sabia disso. De repente, ele estendeu a mão e imagens começaram a surgir no ar, como se fossem hologramas de dor. A primeira visão me partiu completamente. Vi a Isabela, aquela menina linda de 17 anos, chorando sozinha no quarto dela. Vi o pai gritando com ela, chamando ela de sem vergonha por causa da minha mentira. Vi as amigas virando as costas, os meninos da igreja fazendo piadas cruéis. Vi ela pegando uma corda, subindo numa cadeira, amarrando no ventilador do teto. Essa foi sua obra-prima, ele disse rindo. Uma alma jovem e inocente veio direto para mim por causa da sua língua abençoada. E você dormiu tranquila na noite do enterro dela, lembra? Nenhuma lágrima verdadeira você derramou. Eu queria vomitar, queria morrer de novo, queria desaparecer. A culpa era tão pesada que parecia me esmagar por completo. A segunda visão foi ainda pior. Vi a Joana sendo confrontada pelo marido Renan, furioso por causa das minhas mentiras sobre ela e o pastor. Vi ele levantando a mão pela primeira vez na vida e batendo nela com força. Vi ela caindo no chão da cozinha, sangrando do nariz, enquanto os 2 filhinhos de 5 e 7 anos choravam apavorados no canto. A cena me destruiu por dentro. Vi a Joana dias depois na farmácia comprando várias caixas de remédios controlados. Vi ela em casa, sozinha, abrindo as cartelas com mãos trêmulas e tomando comprimido após comprimido. Vi ela se deitando na cama, esperando nunca mais acordar, desejando que tudo acabasse. Só não morreu porque a mãe dela teve um pressentimento e foi até a casa a tempo de chamar a ambulância. Essa quase foi sua também, ele comentou com falso arrependimento. Mas a mãe dela orou. Que chato. A terceira visão mostrou o pastor Marcos sendo humilhado pela diretoria da igreja. Vi homens que eram amigos dele há 15 anos olhando com desconfiança e nojo. Vi a esposa dele, Ana Paula, tendo um colapso nervoso, quebrando coisas, sendo internada numa clínica psiquiátrica. Vi o pastor sozinho de madrugada, chorando no chão do escritório da igreja. Esse era meu preferido, ele disse com prazer evidente. Destruir um pastor significa enfraquecer dezenas de ovelhas, causar divisão numa igreja inteira. E tudo isso pela sua língua que você achava tão inofensiva. Você deveria estar orgulhosa do seu trabalho, Helena. Cada visão era pior que a anterior, cada imagem me destroçava mais. Mas sabe o que é mais engraçado? Ele se inclinou mais perto. Eu não tinha terminado com você ainda. Em 3 meses, você ia receber uma informação falsa sobre desvio de dízimos na sua igreja. Ia acreditar piamente e espalhar com aquela sua eficiência característica. A igreja ia rachar ao meio em 6 meses e fechar em 1 ano. Famílias destruídas, fé abalada, mais almas para mim. Essa era sua grande missão final. Senti náusea espiritual. Ele estava certo. Eu teria feito exatamente isso sem questionar. Agora chega de conversa, ele disse, e o tom mudou para gelo puro. Você tem uma vaga reservada no Vale dos Fofoqueiros. Vai ficar lá para sempre. Para sempre, Helena. Eternidade sem fim. E você merece cada segundo disso. Tentei implorar, mas não conseguia falar. O desespero tomou conta de mim completamente quando comecei a ser arrastada para aquele lugar terrível. Me levaram para um lugar que chamavam de Vale dos Fofoqueiros. Não vou descrever todos os detalhes porque são horríveis demais, mas era um lugar de sofrimento específico para pessoas como eu. O pior não era a dor física, era o tormento mental que nunca parava, nem por um segundo. As pessoas ali eram forçadas a ouvir todas as fofocas que tinham espalhado na vida, em repetição infinita, sem pausa, sem descanso. Imagine ouvir sua própria voz dizendo todas as mentiras que você inventou, todas as meias-verdades que você distorceu, todas as insinuações maldosas que você plantou.
E pior ainda, você via as consequências de cada palavra em detalhes vívidos. Via os casamentos terminando, as pessoas chorando, as depressões começando, os suicídios acontecendo. E não podia fazer nada para consertar, para pedir perdão, para voltar atrás. Era tarde demais. Eternamente tarde demais. Vi a dona Sebastiana ali, aquela senhora que tinha sido da nossa igreja. Quando me reconheceu, gritou desesperada: Helena, você também? Eu estou aqui há 21 anos e nunca vou sair. Me tira daqui, por favor. Um demônio ao lado dela riu cruelmente. Ela vai ficar aqui para sempre, assim como você vai, Helena. Vocês duas vão ter bastante tempo para conversar, toda a eternidade. Meu tio Geraldo estava sendo atormentado ali perto. Ele gritou para mim: Helena, foi isso que tentei te avisar quando estava vivo, mas você riu de mim. Achou que fofoca era pecadinho sem importância. Olha onde a gente está agora. Vi lágrimas no rosto dele, lágrimas que nunca iam secar, que nunca iam trazer alívio nenhum. O desespero dele era palpável, sufocante. Um demônio me arrastou com força para perto de um lugar específico. Sua vaga está pronta e esperando, ele disse com prazer sádico. Vamos começar fazendo você ouvir a lista completa de suas 47 vítimas. Cada palavra que você disse sobre cada uma delas. Você vai ouvir tudo. E quando terminar, vai começar de novo. E de novo. E de novo. Para sempre, sem fim, sem pausa, sem misericórdia. O terror absoluto tomou conta de mim. Naquele momento de desespero total, gritei do fundo da minha alma com uma força que nem sabia que tinha. Jesus, me ajuda. Eu não quero ficar aqui. Tem misericórdia de mim. Foi a primeira vez em 40 anos que clamei aquele nome com sinceridade genuína, sem hipocrisia, sem fingimento. E algo aconteceu. No começo achei que estava imaginando. Um pequeno brilho fraco apareceu no meio daquela escuridão horrível, mas o brilho começou a crescer rapidamente, ficando cada vez mais forte e intenso. Os demônios ao meu redor começaram a recuar, sibilando de dor, como se estivessem sendo queimados. O que me segurava gritou furioso: Não! Ela é nossa por direito! 40 anos de serviço fiel. Mas a luz continuava crescendo. A dona Sebastiana gritou, estendendo as mãos: Me leva também, por favor. Eu também me arrependo. Meu tio Geraldo tentou se aproximar. Helena, faz alguma coisa, intercede por mim, não me deixa aqui sozinho. Mas eu não tinha controle nenhum sobre o que estava acontecendo. Estava sendo puxada pela luz de forma irresistível, sem poder fazer nada. A última coisa que ouvi foram os gritos deles ecoando: Não é justo! Por que ela e não nós? Por que ela consegue sair? Esse som me assombra até hoje, toda noite, toda madrugada. Eles ficaram. Eu estava saindo, e a única explicação possível era algo que eu não merecia de forma alguma. Era misericórdia pura e imerecida. Então ouvi uma voz completamente diferente de tudo que tinha ouvido até ali. Não era a voz dos demônios, não era a voz dele. Era poderosa como o trovão, mas cheia de amor ao mesmo tempo. A voz trovejou, fazendo aquele lugar inteiro tremer. Esta alma não é de vocês. Ela foi comprada com meu sangue. Ela tem nome escrito no livro. Soltem ela imediatamente. E a luz me envolveu completamente. A luz era tão intensa que eu mal conseguia suportar. Mas ao mesmo tempo sentia um amor tão profundo que minha alma se derretia. Era uma presença que eu sabia exatamente quem era, mesmo sem ver um rosto. Era Deus, e Ele estava ali, no inferno, me tirando de lá. Ouvi aquela voz de novo, mas dessa vez falando diretamente comigo, com uma ternura que me fez chorar de um jeito que nunca chorei na vida. Helena, filha minha, a voz disse, eu te amei mesmo quando você me desprezou. Eu chorei cada vez que sua língua feriu meus filhos. Cada mentira que você espalhou foi como uma lança no meu coração. Mas eu morri por você naquela cruz. Mesmo sabendo que você ia usar sua língua para destruir por décadas, eu escolhi morrer. Porque eu conhecia este momento.
Eu sabia que você ia clamar por mim. Ele continuou. Sua mãe Mirtes está neste exato momento de joelhos no quarto dela há 3 horas, clamando pelo seu nome sem parar. Ela nem sabe que você sofreu um acidente, mas meu espírito a acordou às 5 da tarde e mandou ela orar. Ela obedeceu. Seu marido José está na capela do hospital agarrado numa Bíblia velha, chorando e gritando: Jesus, não deixa minha esposa morrer sem se arrepender. Ele tem orado por você há 20 anos. Seus 3 filhos estão no corredor da UTI de mãos dadas, orando juntos pela primeira vez em 8 anos. Eles estão intercedendo por você agora. E tem mais. Joana, a mulher que você tentou destruir com mentiras, recebeu notícia do seu acidente. E sabe o que ela fez? Ajoelhou na sala da casa dela e orou pela sua vida. A vítima pediu pela algoz. Comecei a soluçar de um jeito incontrolável ouvindo aquilo. De longe ouvi aquela voz maligna gritando furioso: isso não é justo. A lei exige pagamento. Ela merece ficar aqui. Mas a voz de Deus trovejou com autoridade absoluta. A lei foi cumprida na cruz. Meu filho pagou o preço total. E onde o pecado se multiplicou, minha graça superabundou infinitamente mais. O amor naquela declaração era avassalador, incompreensível para minha mente pequena. Então ele falou diretamente comigo de novo: Helena, vou te dar algo que você não merece. Uma segunda chance. Mas não é para desperdiçar. Você vai voltar e vai contar exatamente o que viu. Sua língua que serviu ao diabo por 40 anos agora vai servir a mim. Você vai sofrer, as pessoas vão duvidar, vão te rejeitar. Mas você vai perseverar, porque agora você sabe a verdade. E Helena, me ouça bem. Se você voltar atrás, se voltar a usar sua língua para destruir, não haverá terceira chance. Eu não sou zombado. O que o homem semear, isso também vai colher. Você entendeu? Gritei com toda a força: sim, Senhor, eu entendi. Eu prometo, eu vou mudar. Nunca tinha falado algo tão sincero em toda a minha vida. Cada palavra saía do fundo da minha alma quebrantada. Senti então algo que nunca tinha experimentado em 58 anos de vida. Um amor tão intenso, tão puro, tão imerecido que não cabia em mim. Desabei espiritualmente, chorando sem parar. Eu não mereço isso. Eu repetia entre soluços. Eu não mereço nada disso. Ele respondeu com ternura: nenhum deles merece, por isso eu morri. Graça não é sobre merecer, é sobre amor. Comecei a subir envolta naquela luz protetora. Passava pelos mesmos lugares horríveis da descida, mas agora os demônios não podiam me tocar. Eles gritavam de raiva impotente, mas a luz era um escudo perfeito. Ouvi uma última ameaça cheia de ódio: você vai fracassar, vai enfraquecer, vai voltar para as velhas práticas, e quando isso acontecer, sua vaga vai estar esperando. Mas a voz de Deus falou mais uma vez. Eu a segurei e ninguém vai arrancá-la da minha mão. Ainda ouvia os gritos da dona Sebastiana e do meu tio Geraldo. Conta para nossas famílias, diz para eles mudarem, não deixa eles virem para cá. Aquelas vozes desesperadas me perseguem até hoje. Eles ficaram eternamente. Eu estava saindo temporariamente. Por quê? Só podia ser graça, misericórdia, que não posso explicar. Antes de voltar completamente, ouvi uma última instrução. Use sua segunda chance sabiamente. Você viu o inferno para que outros não precisem ir. Essa é sua missão agora. Acordei na UTI com um grito que saiu do fundo da alma. Um grito tão alto e desesperado que fez todos os profissionais ao redor pularem de susto. Estava cercada de médicos e enfermeiros com expressões de choque absoluto nos rostos. Tinha tubos na garganta, no braço, no peito, fios conectados por todo o meu corpo. Máquinas apitando freneticamente por todo lado. A primeira coisa que focalizei foi o relógio digital na parede. 18 horas e 31 minutos. Uma enfermeira jovem chorava enquanto verificava meus sinais vitais. Ela voltou, meu Deus. Ela realmente voltou, repetia entre soluços. Isso é impossível.
completamente impossível. O Dr. Henrique, um médico de uns 50 anos, com cara de quem tinha visto de tudo na vida, olhava alternadamente para mim e para os monitores balançando a cabeça. Pressão zerada, oxigenação zero, sem batimento cardíaco por 17 minutos. Ela deveria estar morta ou em coma irreversível. Eles pediram milhares de exames. Tomografia, eletroencefalograma, ressonância, tudo o que tinham disponível no hospital. Queriam entender o que diabos tinha acontecido. Como era possível eu estar ali viva e, aparentemente, sem sequelas. Horas depois, o Dr. Henrique voltou com os resultados nas mãos e cara de quem tinha visto um fantasma. Não consigo explicar isso, ele disse. Todos os seus sinais cerebrais estão perfeitamente normais. Cientificamente, você não deveria estar aqui. Quando tiraram o tubo da minha garganta e consegui falar, a primeira coisa que fiz foi procurar por ele. José, chamei com voz fraca e rouca. Onde está o José? Ele estava sentado num canto escuro do quarto, segurando uma Bíblia velha de capa de couro gasta, o rosto destruído de tanto chorar. Quando me ouviu, levantou num pulo e correu até minha cama. Helena, você está viva! Graças a Deus você está viva! José, eu comecei com lágrimas já escorrendo, você estava certo o tempo todo. Minha língua quase me levou para o inferno de verdade. Eu vi, José, eu vi o inferno. É real, tudo é real. Demônios, tormento eterno, vale de sofrimento, tudo existe. E eu ia ficar lá para sempre, mas Deus me trouxe de volta por causa das suas orações. Comecei a soluçar sem controle. Me perdoa por nunca ter te ouvido. Me perdoa por rir de você durante todos esses anos. Ele me abraçou com cuidado por causa dos aparelhos e chorou comigo. Helena, eu orei 20 anos por este momento. Toda sexta-feira de madrugada, eu entrava no quartinho vazio lá de casa e pedia a Deus que te quebrasse de alguma forma antes que fosse tarde demais. Eu sabia que ia chegar um ponto que só Deus poderia te alcançar. Aquelas palavras me quebraram ainda mais. Perceber quanto tempo aquele homem tinha investido em oração por mim. Nos dias seguintes, tentei explicar para os médicos o que tinha vivido naqueles 17 minutos. O Dr. Henrique ouviu com educação profissional, mas eu via o ceticismo no olhar dele. Experiências de quase morte são comuns, ele explicou em tom professoral. O cérebro privado de oxigênio cria alucinações muito vívidas. Visões de luzes, túneis, entes falecidos, é tudo produto de neurônios morrendo sem oxigênio. Nada disso é real, Helena. Não foi alucinação, eu respondi com firmeza, olhando direto nos olhos dele. Doutor, eu sei a diferença entre sonho e realidade. Aquilo era mais real que este hospital, mais real que o Senhor na minha frente agora, mais real que qualquer coisa que já vivi. Ele não respondeu, só anotou algo no prontuário. Provavelmente escreveu que eu estava confusa ou traumatizada. Mas eu sabia o que tinha visto e vivido. No terceiro dia, meus 3 filhos vieram me visitar juntos. Rodrigo, de 35 anos, Júlia, de 32 e Fernanda, de 28. Todos ficaram chocados me vendo ali viva depois de terem recebido a notícia que meu coração tinha parado por 17 minutos. Contei tudo para eles em detalhes, cada momento, cada visão, cada palavra. Choramos juntos por horas naquele quarto de hospital. Rodrigo confessou algo que partiu meu coração. Mãe, eu tinha vergonha da senhora. Todo mundo em Aparecida conhecia a fofoqueira Helena. Quando as pessoas perguntavam se eu era seu filho, às vezes eu mentia e dizia que não. Aquilo doeu profundamente, mas era a verdade que eu precisava ouvir. Eu tinha destruído minha reputação até com meus próprios filhos. Mas ali começou um processo de restauração que eu nunca imaginei ser possível. Quando recebi a alta do hospital em 25 de setembro e voltei para casa, a primeira coisa que fiz foi pegar meu celular, 12 grupos de WhatsApp com centenas de mensagens não lidas acumuladas.
Li algumas e senti náusea física. Helena, cadê você? Tem fofoca quentinha da irmã Carla. Descobri uma coisa chocante sobre o diácono. Helena, você sempre sabe de tudo, me conta essa história. Aquilo que antes me dava prazer agora me enojava profundamente. Comecei a sair de todos os grupos, um por um. Meu telefone explodiu de ligações imediatamente. A Carmen ligou primeiro. Helena, o que está acontecendo? Por que você saiu dos grupos? Você bateu a cabeça no acidente? Carmen, preciso te contar uma coisa. Pode vir aqui em casa. Tô com cliente, depois eu vou. Mas sério, você ficou louca? A gente tem as melhores fofocas da cidade. Desliguei com o coração apertado. Sentei na mesa da cozinha com o José e fiz uma lista em papel. Anotei todos os nomes de pessoas que eu tinha prejudicado nos últimos 5 anos que conseguia lembrar. A lista cresceu assustadoramente. Quando terminei, tinha 23 nomes escritos. 23 vidas que eu tinha interferido com mentiras ou meias verdades. O José olhou aquilo e chorou. Helena, isso vai ser muito difícil. Algumas dessas pessoas te odeiam. Eu sei, mas preciso fazer isso. A Joana era a primeira da lista, a mais urgente. Peguei o endereço dela com uma irmã da igreja e fui até a casa no setor Parque das Nações numa quinta-feira à tarde. Bati na porta com as pernas tremendo descontroladamente. Quando ela abriu e me viu, o rosto endureceu como pedra. O que você quer aqui? A voz dela era cortante, cheia de mágoa justa. Joana, eu sei que você tem todo o direito de fechar essa porta na minha cara. Mas vim pedir perdão. Ela deu uma risada amarga. Perdão? Você destruiu minha vida, meu casamento quase acabou, meu marido me bateu pela primeira vez por causa das suas mentiras, perdi meu ministério na igreja, entrei em depressão e tomo remédios até hoje, e você vem pedir perdão como se fosse simples assim? Cada palavra era uma facada, mas eu merecia. Você está certa em tudo. Mas preciso te contar o que aconteceu comigo no acidente. Contei sobre os 17 minutos morta, sobre o inferno, sobre as visões. E então, disse algo que a fez congelar. Joana, lá embaixo ele me mostrou você. Vi seu marido te batendo, te jogando no chão da cozinha, vi sangue no seu nariz, seus filhos chorando no canto. Vi você na farmácia comprando remédios. Vi você tomando comprimidos demais, tentando... O rosto dela ficou completamente branco. Como você sabe disso? Ninguém sabe, só meu marido e minha mãe. Eu vi, Joana. Ele me mostrou dizendo que você quase foi minha segunda vítima fatal depois da Isabela. Mas você não morreu. Por quê? Ela começou a tremer. Tive um sonho na noite anterior. Minha avó falecida apareceu dizendo para não fazer aquilo. Foi Deus te protegendo porque você não merecia morrer pela minha língua maldita. Choramos juntas por longos minutos. Ela finalmente disse: não sei se consigo te perdoar completamente agora. A ferida é muito funda, mas eu te perdoo. Vai levar tempo para confiar em você de novo. Fui falar com o pastor Marcos na terça-feira seguinte. A secretária me olhou com desprezo. Você tem coragem de aparecer aqui? O pastor me recebeu, mas ficou em pé, braços cruzados, tom frio. Fale rápido, tenho reunião em 10 minutos. Contei tudo, e quando terminei, ele ficou em silêncio pesado. Minha esposa ficou internada 1 mês em clínica psiquiátrica. Até hoje ela tem medo de vir à igreja. Eu quase abandonei o ministério que Deus me deu. Você sabe o que é isso? Comecei a chorar. Pastor, não tenho defesa. Fui usada pelo diabo, mas voltei para consertar o que for possível. Ele suspirou. Te perdoo porque Jesus me ordena perdoar, mas vai demorar muito para confiar em você de novo. Você vai ter que provar com ações, não só palavras. Aceitei aquilo com gratidão, sabendo que não merecia nem isso. Alguns dias depois, fui procurar o Renan na oficina mecânica onde ele trabalhava. Foi diferente. Quando me viu, ele jogou a ferramenta no chão com força. Sai daqui agora. Renan, só quero pedir perdão. Perdão?
Eu bati na minha esposa por sua causa. Nunca tinha encostado a mão nela. Virei um agressor por causa de você. Sai daqui antes que eu chame a polícia. Saí de lá chorando. O José me esperava no carro e me abraçou. Nem todos vão perdoar, Helena. E você precisa aceitar isso também. Aprendi naquele dia que perdão não é automático nem obrigatório. Das 23 pessoas da lista, 15 me perdoaram com diferentes níveis de dificuldade. 8 me rejeitaram completamente, algumas com agressividade. A Carmen foi uma das piores. Quando tentei conversar com ela na padaria, ela me chamou de louca fanática e disse que nossa amizade tinha acabado. Você virou essas crentes chatas que veem pecado em tudo, ela disse levantando e saindo. Perdi minha melhor amiga de 15 anos. O preço da mudança era alto, mas necessário. Nos meses seguintes, a transformação foi uma batalha diária. Houve noites que acordava às 3 da manhã ouvindo sussurros. Você vai fracassar, vai voltar a fofocar, é mais forte que você. Objetos caíam sem explicação. Portas batiam sozinhas. A temperatura do quarto ficava gelada. O José percebia. Helena, você está sendo atacada espiritualmente. Ele não desiste fácil de quem ele perde. Fizemos 3 dias de jejum e oração intensa. O pastor Marcos veio em casa fazer oração de libertação. Durante a oração, senti algo físico saindo de dentro de mim, uma opressão pesada que nem sabia que carregava. O pastor disse sério: você tinha um demônio de discórdia designado para você. Foi expulso, mas vai tentar voltar. Precisa vigiar e orar constantemente. A casa vazia é perigosa. Entendi que a luta espiritual seria real e constante dali para frente. Voltei a trabalhar no salão em novembro. Foi extremamente difícil. Quando as clientes começavam a fofocar, eu mudava de assunto ou saía da sala. A dona Vera me testou. Helena, você ouviu que a mulher do vereador está com outro? Todo mundo parou para ver minha reação. Minha língua coçou, a vontade era física. Não ouvi e não quero saber, dona Vera. Suas unhas em francesinha ou decorada hoje? O silêncio foi constrangedor. Perdi cerca de 30% da clientela em 2 meses. O salário caiu junto. O José me apoiou firme. Dinheiro a gente recupera com trabalho, Helena. Sua alma não tem recuperação depois da morte. Teve um momento em dezembro que fui duramente tentada. Vi o diácono Roberto saindo de um motel na rodovia com uma mulher que não era a esposa. Era fofoca de ouro, manchete. Meu primeiro instinto foi fotografar e mandar no grupo da igreja. Já estava com o celular na mão, abrindo a câmera, quando uma voz interior gritou: pare, lembra do vale, lembra do calor, lembra dos gritos. Guardei o celular tremendo violentamente. Orei pelo diácono ali mesmo e depois falei só com o pastor em particular, sem espalhar para ninguém. O pastor tratou em disciplina. Aquilo poderia ter virado o maior escândalo, mas foi tratado como devia, em amor e privacidade. Aprendi que a forma certa de lidar com pecado que não envolve fofoca. Em janeiro de 2020, o pastor Marcos me chamou. Helena, tenho observado você nos últimos 4 meses. Vejo sua transformação genuína. Creio que Deus quer que você dê seu testemunho completo para a igreja toda. Senti o sangue gelar. Pastor, a igreja inteira vai me julgar. Alguns vão, ele concordou, mas outros precisam ouvir. Tem muitas Helenas sentadas nos bancos. Seu testemunho pode salvar algumas delas. Concordei com medo, mas obediente. Era 26 de janeiro, domingo à noite, igreja lotada com umas 400 pessoas. Sentei na primeira fila com toda a família. Quando o pastor me chamou, minhas pernas tremiam tanto que quase não subi os degraus. Olhei para a congregação, vi a Joana lá no fundo, vi rostos de pessoas que prejudiquei, vi curiosidade, ceticismo, julgamento. Respirei fundo 3 vezes.
Meu nome é Helena Silva e durante 40 anos fui a fofoqueira mais famosa desta cidade. Contei tudo sem omitir nada. Falei da Isabela que se matou aos 17, da Joana que quase morreu, do pastor Marcos e Ana Paula que quase perderam tudo. Falei do acidente, dos 17 minutos morta do inferno. Vi pessoas chorando na congregação. Quando descrevi o Vale dos Fofoqueiros, uma mulher na quinta fila começou a gritar e se contorcer. Era manifestação demoníaca clara. O pastor teve que parar meu testemunho por 10 minutos para expulsar o demônio. Quando voltamos, a tensão estava no máximo. Continuei. No inferno, ele me disse que eu era a funcionária mais eficiente dele. E eu era. Porque fofocar não é pecadinho, é servir ao diabo diretamente. Mas Deus me deu segunda chance que eu não merecia. Por causa das orações da minha mãe, de 25 anos, do meu marido de 20 anos, dos meus filhos. E pasmem, por causa da Joana que orou por mim mesmo depois que tentei destruir ela. Olhei para Joana e ela acenou com lágrimas. Terminei. Se você reconhece que tem o pecado da fofoca, pare agora. O inferno é real. O vale é real. E Deus não vai dar segunda chance para todos. Use meu testemunho como alerta para sua salvação. O pastor perguntou quem queria se arrepender. Silêncio pesado por 30 segundos. Então, Dona Lucinda, de 80 anos, se levantou tremendo. Sou fofoqueira há 60 anos. Nunca achei que era grave, mas hoje entendi. Me perdoem. Ela desabou chorando. 53 pessoas vieram à frente se arrependendo, mas nem todos aceitaram. Na saída, um grupo de irmãs me cercou. Isso foi teatro? Fanatismo? Você bateu a cabeça e ficou louca. A irmã Geralda me cutucou com raiva. Você destruiu minha sobrinha em 2016 e agora vem com esse show? Não acredito em nada. Saiu batendo os pés. Aprendi que nem todos vão aceitar sua transformação. E tá tudo bem. Depois que a igreja esvaziou, a Joana veio até mim e me abraçou forte. Obrigada por ter coragem. Você me salvou hoje de volta. Vamos criar um ministério juntas para ajudar outras mulheres. Assim nasceu o Línguas que Edificam. Hoje é outubro de 2024. Fazem 5 anos desde aquele 14 de setembro que mudou minha vida e destino eterno. Tenho 63 anos agora, cabelos completamente grisalhos que não tinjo mais. Deixo naturais como testemunho de sabedoria conquistada através de muita dor. O Ministério Línguas que Edificam, que eu e a Joana fundamos em fevereiro de 2020, cresceu além do que imaginávamos. Começou com 8 mulheres no porão da igreja. Hoje temos 47 grupos em 8 estados brasileiros. Mais de 1.200 mulheres já passaram pelos grupos de apoio. Os números representam vidas reais transformadas. 73 casamentos salvos. 15 igrejas curadas de divisões causadas por fofoca. 5 vidas resgatadas à beira do suicídio. Há 2 meses recebi mensagem de uma mulher chamada Andréia de Goiânia. Vi seu testemunho há 3 anos, mas ignorei. Continuei fofocando. Semana passada, minha filha de 16 anos tentou se matar por causa de mentiras espalhadas na escola. Sentei no chão do hospital e entendi. Eu sou você. A Andréia veio ao grupo Destruída. Hoje, apenas 2 meses depois, ela lidera um núcleo ativo do ministério na capital. A filha sobreviveu e está em recuperação. Cada vida transformada vale cada segundo daquele horror que vivi. Lembra do Dr. Henrique, o médico cético? Em março de 2021, ele apareceu na igreja. Depois do culto, veio falar comigo. Passei 2 anos tentando explicar cientificamente o que aconteceu com você. Não consegui. E comecei a ter sonhos sobre eternidade, sobre Deus. Ele se converteu naquele dia chorando. Hoje é diácono e ora com os pacientes antes das consultas. Ele me disse recentemente: você foi meu milagre.
A ciência me trouxe até certo ponto, mas você me levou até Cristo. E a Carmen, minha ex-melhor amiga que me rejeitou, em agosto de 2020 teve um AVC grave. Fui visitá-la na UTI mesmo sabendo que ela não queria me ver. Quando me viu entrar, começou a chorar. Helena, perdão, eu errava, você estava certa. Orei com ela ali mesmo, guiando numa oração de arrependimento. A Carmen se entregou a Jesus naquela UTI. Sobreviveu com sequelas, mas mudou completamente. Antes de morrer em dezembro de 2022, me chamou. Obrigada por não desistir de mim. Você me salvou do vale. Essas foram quase suas últimas palavras. No velório chorei de gratidão. A Carmen não estava no inferno, estava com Jesus. Ela teve a chance que eu tive. Minha família foi completamente restaurada. O José voltou a ser meu melhor amigo. Renovamos votos em 2021 numa cerimônia linda. Meus 3 filhos são membros ativos da igreja. O Rodrigo é professor de escola dominical. A Júlia lidera jovens. A Fernanda se casou e me deu 2 netos lindos. Minha mãe, Mirtes, aos 87 anos, me acompanha em todas as viagens para testemunhar. Ela chora silenciosamente enquanto conto a história, orando ao meu lado. Em 2022, uma igreja filmou meu testemunho completo e postou no YouTube. O vídeo viralizou. Hoje tem 3,2 milhões de visualizações. Recebo 50 mensagens por dia de pessoas dizendo que pararam de fofocar depois de assistir. Uma moça de Recife me escreveu: ia me matar porque espalharam mentiras sobre mim na faculdade. Seu vídeo apareceu no meu feed. Entendi que quem fez isso vai responder a Deus. Não vou morrer por línguas malditas. Você me salvou. Em 2023, recebi uma carta anônima. Dentro havia uma foto da Isabela e uma mensagem: sou a mãe de Isabela. Carreguei ódio de você por 8 anos. Mas assisti seu testemunho e entendi que Deus te julgou de forma que eu jamais conseguiria. Então te perdoo, oro para que seu testemunho impeça que outras Isabelas morram, que outras mães não enterrem suas filhas por causa de fofoca. Assinado, mãe que perdoou, mas nunca esquecerá. Moldei essa carta. Tá na parede do meu quarto. Não vou mentir, a batalha espiritual não acabou. Ainda há noites que acordo ouvindo sussurros. Há momentos que sou tentada quando ouço algo suculento. Mas eu lembro do calor que queimava a alma, dos gritos eternos, do desespero do tio Geraldo e da dona Sebastiana, que ficaram lá para sempre. E então oro: Jesus, guarda minha boca hoje. Não permita que minha língua destrua ninguém. Essa é oração diária obrigatória, não opcional. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Deixa eu te perguntar. Você espalha informações sobre outras pessoas? Participa de grupos de WhatsApp onde o conteúdo são fofocas? Sente prazer quando descobre segredos? Já inventou ou exagerou algo sobre alguém? Se respondeu sim a qualquer pergunta, você está servindo ao mesmo mestre que eu servi, o diabo. Não é drama, é real. Eu vi onde fofoqueiros vão, e não desejo aquilo nem para o meu pior inimigo. Quando olho no espelho, não vejo mais a Helena de setembro de 2019. Vejo uma mulher que morreu, desceu ao inferno, foi resgatada pela misericórdia imerecida de Deus e agora vive cada dia como segunda chance emprestada. Minha língua, que era a arma do diabo, hoje é trombeta de Deus. Se ele me salvou, eu que causei um suicídio e destruí dezenas de vidas, ele pode salvar qualquer um, até você. Não espere ter um acidente. Não espere morrer para descobrir. Mude hoje, agora, neste exato momento, porque amanhã pode ser tarde demais.